Olá, sou Silvana, professora de matemática, e vou falar sobre a potenciação de números naturais. A potenciação de números naturais é a multiplicação de um número por ele mesmo, tantas vezes quanto indicar o seu expoente. E pode ser representado, vou usar um número genérico aqui, uma letra A, elevado a n, onde n é o número de vezes que o número A vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, a gente pode representar por A vezes A vezes A, infinitamente quantas vezes forem necessárias. Então, n é o número de fatores, certo? São n fatores. Vamos pegar um exemplo com um número mesmo. 3 elevado à quinta potência. É assim que a gente lê. 3 elevado à quinta potência. Que vai ser o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Onde o 3 a gente chama de base, o 5 é chamado de expoente e o 243, que é o resultado, a gente chama de potência. E esse 3 elevado à quinta, como eu falei, a gente chama de 3 elevado à quinta potência. Tem algumas potências que têm um nome especial, como, por exemplo, o quadrado de um número. Ou seja, um número pode ser elevado ao quadrado. Genericamente, assim como eu fiz antes, eu vou dizer que eu tenho um número A. Para dizer que ele é elevado ao quadrado, ele tem o expoente 2. Como um exemplo, a gente pode pegar o 3 de novo. E esse 3 elevado ao quadrado. Nada impede de fazer que nem antes de dizer 3 elevado à segunda potência, mas é uma forma mais rápida e mais fácil de dizer 3 elevado ao quadrado, que vai ser o 3 vezes o 3 duas vezes, porque é o número que está sendo indicado pelo expoente, e isso vai dar como potência o resultado, o 9. E o mais importante, esse 9 pode ser dito um número quadrado perfeito. Um número quadrado perfeito. Por que disso? Porque se a gente quiser representar por meio de um desenho, a gente pode usar um quadrado. Um quadrado, ele tem duas dimensões. No meu caso, como eu usei o 3 aqui para exemplificar, eu vou dizer que aqui tem 3 unidades. Então, aqui também tem. Por isso que 3 vezes 3 dá 9, que lembra uma área, porque são duas unidades de medida. Então, 3 vezes 3 dá 9. Agora, se eu quiser melhorar para eu entender por que desse 9, eu posso dividir esse meu quadrado em unidades menores, ou seja, cada lado eu posso dividir em 3 unidades, cada um deles. E se a gente parar para prestar atenção, vão me dar 9 quadradinhos aqui. Nada mais do que esse 9 que a gente tem aqui. Por isso, então, justificando o meu 9, que é 3 ao quadrado. Outro número que também é utilizado é o expoente 3. E ele tem um número... Ele tem um nome especial, que é o cubo de um número.
Então, como eu falei, é quando o expoente da base é 3. E a gente pode fazer uma representação por meio de um desenho dessa forma aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Onde a gente vai ter aquele mesmo desenho aqui, agora eu vou ter 3 dimensões. Eu tenho o comprimento, a largura e a altura. Cada um deles com as 3 unidades, como anteriormente a gente comentou. Agora eu vou dividir esse cubo em cubos menores. E se eu for reparar, eu vou ter 27 cubinhos. Assim, justificando que 3 ao cubo vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. São 27 cubinhos. Sempre que o expoente da base for 1, a gente diz que a potência será o próprio número. Por que disso? Vamos pegar um exemplo aqui. 3 elevado a 1. Isso significa que eu vou escrever o 3 uma única vez, porque é a quantidade de vezes que a minha potência está sendo indicada. O meu expoente diz que é uma única vez. Então, é o próprio número da base. Se a gente tem um expoente 0, a gente diz que o resultado dessa potência é 1. Isso fica melhor explicado quando conhecidas as propriedades de potência de mesma base. Se você ficou curioso, dá uma olhadinha no vídeo de propriedades de potência. O link vai estar na descrição do vídeo. Temos também as potências de base 10. Potências de base 10, que são extremamente fáceis, são bem tranquilas. Eu vou pegar um exemplo que é o 10 elevada à quarta potência. Se a gente for usar a definição, a gente vai fazer a multiplicação do 10 por ele mesmo, tantas vezes quantas forem indicadas no meu expoente, que são 4 vezes. Como temos 4 quantidades de número, isso só vale para a base 10. A gente vai ter 4 zeros. Olha que interessante. O resultado vai ser o 1 com 4 zeros atrás. Por quê? Vamos parar para pensar. 10 vezes 10 dá 100. 100 tem 2 zeros. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 tem 3 zeros. 1000 vezes 10, 10.000, que são 4 zeros. Ah, então se eu fizesse, por exemplo, 10 elevada à sétima potência, o que basta fazer? Pôr o 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, porque é a quantidade que está sendo indicada no meu expoente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada!